Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe ricamente as vossas vidas hoje. Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Eu leio assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui. Eu queria considerar com os irmãos esse texto e queria falar um pouquinho sobre as qualificações ou os requisitos para poder ajudar. O texto começa, irmão, no verso 14, apresentando Jesus como o grande sumo sacerdote. O sacerdote e o sumo sacerdote ministravam no tabernáculo. Ambos eram representantes do povo. Entretanto, o sumo sacerdote era a autoridade maior ali. Era ele que, uma vez por ano, adentrava ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos, para quem não sabe, era aquele lugar no tabernáculo onde a presença de Deus se manifestava. E então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava esse lugar. Mas uma coisa interessante, irmãos, a gente vai perceber isso na palavra de Deus, ele precisava apresentar sacrifícios pelos seus pecados e também pelos pecados do povo. E o texto então apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote. É como se o sumo sacerdote recebesse ali um adjetivo. Na questão do tabernáculo, o sumo sacerdote era a autoridade maior. Vamos ler aqui no capítulo 7, a partir do verso de número 26. Capítulo 7, a partir do verso de número 26, nós lemos assim: com efeito nos convia um sumo sacerdote como esse, referindo-se a Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, aí referindo-se aos humanos, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo.
referindo-se a Jesus, o texto diz assim: porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, a rotina do sumo sacerdote no tabernáculo era a mesma, praticamente todos os dias, orientando o povo na oferenda de sacrifício. E a palavra de Deus, então, apresenta Jesus como o nosso sumo sacerdote eterno, como o nosso grande sumo sacerdote, porque ele entregou sua vida uma única vez. E a Bíblia diz que ele fez expiação pelos nossos pecados. Depois da entrega de Jesus, cessaram-se os sacrifícios de animais. Aliás, é bom que se diga que aqueles animais que eram sacrificados ali diariamente prefiguravam o Cordeiro de Deus, assim mencionado por João, que haveria de vir e de ir à cruz e lá com uma única oblação, com um único sacrifício, resolvesse de uma vez por todas o problema do pecado. É por isso que Jesus é chamado aqui de o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. E por causa disso, o autor diz: conservemos firmes a nossa confissão. Então, capítulo 14 de Hebreus 4 nos fala de Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. Aquele que entregou-se uma única vez para resolver o problema dos nossos pecados. Capítulo 4 agora, versículo de número 15, a gente vai perceber uma coisa importante aqui agora, irmãos. Capítulo 4, versículo de número 15, apresenta Jesus como aquele que pode nos ajudar. E foi daqui que eu tirei o assunto, né, o tema sobre o qual a gente quer falar hoje à noite. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, referindo-se a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, o texto diz assim: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Por que é então que Jesus pode se compadecer de nós? Por que é então, irmãos, que Jesus pode nos ajudar nessa caminhada? E a gente percebe aqui, então, alguns requisitos, algumas definições sobre esse que pode ajudar e por quê. Primeiramente, a gente percebe, irmãos, que Jesus pode nos ajudar. Com isso, nós queremos dizer que ele preenche todos os requisitos bíblicos para poder nos ajudar. E nós diríamos então que Jesus é qualificado com sua morte única, com seu sacrifício perfeito. Ele venceu a morte. Ele sobrepujou o pecado.
E ele tornou-se então qualificado para poder se compadecer de nós. A gente entende também que Jesus é competente. Ele é capacitado para poder nos ajudar, para poder se compadecer de nós. E agora uma coisa interessante aqui. Jesus pode nos ajudar porque é qualificado, porque é competente, porque ele tem conhecimento de causa. Eu queria fazer um parênteses aqui e fazer uma aplicação, trazendo isso para os nossos dias, né? Muitas vezes, nós queremos ajudar os outros. Aliás, muitas pessoas há que querem ajudar os outros. Mas, às vezes, nós não podemos ajudar. Nós devemos, sim, porque é princípio bíblico ajudar o próximo, mas às vezes nós não podemos. Às vezes nós não somos qualificados, nós não somos competentes e principalmente, irmãos, nós não temos conhecimento de causa. Nós não entendemos do assunto. Boa vontade não basta para ajudar. Jesus superou a morte. A Bíblia diz que ele adentrou aos céus. E ele assentou-se à direita de Deus. E de lá, ele advoga a nossa causa. Então, se nós quisermos ajudar alguém, nós precisamos nos tornar competentes, nos qualificar e ter conhecimento de causa. O conhecimento de causa, irmãos, diz que ele, Jesus, já passou por todos os caminhos, e talvez o caminho pelo qual você está passando agora, eu estou passando, Jesus já passou. Ele já passou por aquele caminho que nós ainda vamos passar. Jesus já superou, irmãos, aquele degrau, aquela dificuldade com a qual nós ainda estamos às voltas. Jesus conhece o peso que nós estamos levando. Jesus conhece a altura do muro. Ele conhece o caminho. E ele conhece as estratégias para ser bem-sucedido. Por causa disso, então, Jesus pode se compadecer de nós, porque ele nos compreende. Ele viveu o que nós estamos vivendo. E ele superou aquilo com que nós estamos lutando e tendo muitas dificuldades. É por isso que a Bíblia o descreve como o nosso grande sumo sacerdote. Então, a lição prática que nós tiramos desse texto é que para ajudar alguém não basta querer. É preciso ter conhecimento de causa. E a falta desse conhecimento de causa nos leva muitas vezes a julgar os outros, a sermos impacientes com o próximo, porque nós não entendemos o que ele está passando. Mas Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, com uma diferença. Ele não cedeu ao pecado.
Por isso, ele pode se compadecer de nós. No verso de número 16, nós temos a orientação, então, do tipo de atitude que nós precisamos ter frente ao que nós já observamos nos versos acima. Pelo fato que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, pelo fato que ele pode nos compreender, pelo fato que ele pode se compadecer de nós, pelo fato que ele pode nos dar estratégias, então nós precisamos, conforme diz o verso 16, achegar-nos com confiança diante do trono da graça. É do trono da graça, irmãos, que emanam as bênçãos que nós precisamos, as respostas que nós buscamos. Mas nós precisamos de nos aproximar com confiança, com certeza de que aquele que está diante do trono é poderoso para nos ajudar. E como Paulo escreve aos Efésios, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a nossa capacidade de pensar ou de pedir. A palavra de Deus fala sobre esta questão de confiança. Quando nós olhamos para a história, para a narrativa de Pedro andando sobre as águas, mediante uma palavra de Jesus, a Bíblia diz que num dado momento Pedro reparou na força das águas e ele começou a ir para o fundo. Naquele momento ele perdeu a sua confiança na palavra do Senhor, que autorizou que ele fosse até Jesus. Faltou confiança para Pedro. A palavra de Deus, no livro de Tiago, diz que aquele que tem falta de sabedoria, ele tem que pedir a Deus. Mas ele tem que pedir com confiança. E logo a seguir o texto fala do homem de ânimo dobre. E a Bíblia diz, não suponha tal homem que alcançará alguma coisa. Então, irmãos, a gente percebe no verso 14, Jesus sendo apresentado como o nosso grande sumo sacerdote. Autoridade maior na nossa vida. No verso 15, a gente percebe que Jesus é aquele que pode se compadecer de nós, porque ele viveu e venceu tudo aquilo que nós estamos vivendo, e às vezes tendo dificuldade para vencer. Nós percebemos que Jesus é qualificado para nos ajudar, nós percebemos que Jesus é competente, e nós percebemos que Jesus tem conhecimento de causa. Ele pode nos compreender. Ele sabe do nosso dilema. Ele conhece o nosso coração. E o verso 16 fala da atitude que nós temos que ter diante de tudo isso. Confiança em Deus. Confiança ao nos aproximar do trono da graça. E diz a Bíblia, para receber ajuda, misericórdia e acharmos graça e socorro no tempo oportuno. Então, irmãos, que nós consigamos entender isso e que nós consigamos olhar para Jesus como o nosso grande e sumo sacerdote. Aquele que pagou o preço pelo nosso pecado.
no nosso lugar. Aquele que está à destra de Deus, ministrando a nosso favor. É interessante perceber, e eu quero assim finalizar aqui a nossa fala, que os evangelhos falam da pessoa e obra de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, de tudo aquilo que ele fez para o nosso bem, aqui na terra. Mas o livro de Hebreus fala daquilo que Jesus faz hoje, na sua glória, também a nosso favor. Então, que os nossos olhos estejam voltados para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E que o entendimento dessa verdade nos encha de coragem, de ousadia e, sobretudo, de confiança, irmãos, para adentrarmos ao trono da graça. O trono da graça, irmãos, é lugar de buscar soluções de Deus. Que Ele nos abençoe. Que assim seja com todos nós, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, graças te damos pela oportunidade dessa noite de olhar para a Tua palavra e de aprender sobre Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Aquele que pode nos entender, nos ajudar. Te damos graças, Senhor, por essa bênção e pedimos ajuda, então, para que nós tenhamos confiança suficiente para chegar na Tua presença, diante do trono da graça, em nome de Jesus. Amém.